Valentim. Ô, Valentim, meu filho. Valentim, você não esquece o Flamengo, Valentim. Você fica ligado em tudo que falam do Flamengo. Como é que você sabe que é tudo puxa-saco do Flamengo? É porque você está acompanhando. E tudo que falam do Flamengo, você fica lá ligado, Valentim. Aí fica irritado, fica estressado, né? O Flamengo mexe com você, está na sua mente. Ô, Valentim, relaxa, meu filho. Qual é seu time, Valentim? Manda aqui numa outra mensagem. Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly, que está trazendo notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias aqui do Flamengo. Essa um pouco difícil para muita gente. Para outra gente não, mas para muita gente vai. Chegou a hora de Gabigol ser reserva do Flamengo. Ele está irreconhecível. Aí você vai falar assim, João Guilherme, ele fez o gol do Flamengo de pênalti. É verdade, fez o gol de pênalti. Né? Bateu até diferente, fez o gol de pênalti. O 6º gol dele no Campeonato Brasileiro. Ah, teve um outro lance que ele acertou a bola na trave. É verdade. Mas também perdeu uma chance boa no primeiro tempo. E acabou. Isso é o que podemos falar de Gabriel Barbosa no jogo. É indiscutivelmente a pior temporada dele com a camisa do Flamengo. Ele luta, ele corre, ele se entrega, ele não pode ser acusado de omissão, pelo contrário, mas ele está muito mal, muito mal. Então, por que não, apesar dos problemas que todos sabemos que eles têm, por que não, embora também não esteja bem, diga-se de passagem, dar uma oportunidade para o Pedro começar o jogo do próximo final de semana contra o Internacional, por exemplo? Porque o Gabigol, cá entre nós, está jogando pelo nome, pelo que ele representa. Está na hora dele sair do time, para ver se ele acorda, para ver se ele reage e ele volta a jogar a bola que ele já jogou e que entrou para a história do clube sendo um jogador decisivo. Ele está muito mal, o Gabriel Barbosa, nessa temporada. Everton Ribeiro, eu tenho impressão de que agora nem o fã-clube dele, que é muito grande, vai achar que ele tenha que ser titular. Porque, de novo, ele entrou e dessa vez ele entrou e não fez nada também. Ele normalmente vinha entrando e fazendo alguma coisa com o adversário já cansado. Dessa vez, ele não fez. Everton Ribeiro também é um jogador que está em declínio e tem a impressão de que está virando realmente uma opção no banco de reservas do Flamengo. O Flamengo precisa dar um tempo para Gabriel Barbosa. Deixá-lo no banco para ver se ele reage e volta. Eu sei que isso aí é um tema difícil. Até porque tem a dupla Gabigol e Bruno Henrique, que é uma dupla histórica, que funciona muito bem. Mas, cara, eu acho que é isso. Copa do Brasil 4, Supercopa do Brasil 2, Campeonato Carioca 5, 20 gols marcados, perfeitamente. Aí vamos lá. Vamos trazer aqui, ó, aqui no cantinho aqui, ó. Olha aqui. Aqui, ó. Ele chegou em 2019. Aí foi um deboche. 43 gols e 12 assistências. Foi o auge de Gabi. 2020. 27 gols e 12 assistências. 2021 ele foi muito bem, hein? 34 gols e 10 assistências. 2022, 29 gols e 5 assistências. Esse ano, 20 gols e 4 assistências. Ele está ainda com a temporada pela frente. Ele pode atingir, por exemplo, os números de 2022, 29 gols, falta uma assistência para ele chegar lá, né? Mas
ele vem muito mal, né, nesse início de ano. Ele vem muito mal mesmo. Então, meus amigos, Gabriel Barbosa, eu acho que ele merece dar um tempo, né? A camisa 10 fez mal para o Gabigol. Não caiu bem para o Gabigol. A camisa 10 levou o futebol do Gabigol embora. Depois que ele vestiu a camisa 10, ele despencou de nível. Não sei por quê. Não sei por quê, mas é o que eu vejo. Ele, nesta temporada, ele é completamente diferente do que ele já foi um dia. Nas temporadas anteriores, inclusive. E eu tenho a impressão de que vocês concordam comigo. Eu não sei se foi a situação da Copa do Mundo, que ele ficou muito chateado porque ele não foi. Não sei. Não sei. Eu sei que ele voltou para 2023 diferente do que ele era. Agora, é um cara de 26 anos, não chegou nem no auge ainda, tem toda uma carreira pela frente, é um ídolo gigante do Flamengo, um jogador que a torcida confia e que tem tudo para dar a volta por cima. Agora, no momento, eu acho que Gabi merece ir para o banco e dar uma chance para o Pedro ou para o Luiz Araújo. Polêmica do Maracanã, e eu fui apurar o que a empresa responsável vai fazer durante essa paralisação do estádio para poder melhorar o gramado. Será algo ali para ajudar por agora, para que o Flamengo tenha... Flamengo e Fluminense, obviamente, que a gente não pode esquecer do Fluminense, que é parceiro do Flamengo aí nessa administração do Maracanã. Mas pensando na final da Copa do Brasil, que vai ser no Maracanã ou no dia 17 ou no dia 24 de setembro, eles vão fazer basicamente o seguinte: jogar adubo ali e deixar descansar durante 20 dias parado pelo menos, né? Para que não haja jogo e com isso o gramado fique em bom estado. Porém, a Conmebol está acompanhando de perto, mas por que a Conmebol está acompanhando de perto? Porque o Maracanã vai receber a final da Libertadores da América, que infelizmente o Flamengo já foi eliminado. E a gente pode ver um Fluminense, por exemplo, jogando no estádio contra um Palmeiras, por exemplo, que está na outra chave, na final no Maracanã. E a Conmebol já definiu o que vai fazer para poder resolver de vez essa situação no gramado. Vai contratar novamente, eu digo novamente porque lá em 2020 ou 2021, a Conmebol contratou a engenheira agrônoma Maristela Kur. Acho que é assim que se pronuncia, peço desculpa se não for assim, Maristela, mas enfim, essa profissional já sabe que será contratada pela Conmebol novamente para poder melhorar o estado do gramado do Maracanã, para que o estádio receba a final da Libertadores da América. Então, fica aí a atualização para vocês. Vamos dar continuidade aqui sobre Bruno Henrique, um jogador que está se destacando aí nas últimas partidas com a camisa do Flamengo. Parece até que ele nem ficou 10 meses sem jogar por conta de uma grave lesão no joelho. Voltou muito bem dessa grave lesão no joelho. O Flamengo pretende renovar o contrato dele, mas até o momento não apresentou nenhuma proposta oficial. Mas, enquanto isso, outros clubes estão acompanhando de perto a situação do Bruno Henrique, e um clube da Série A que tem o Renato Gaúcho como treinador, ou seja, já revelei, né? O Grêmio sondou a situação do atacante. Uma informação publicada pela Rádio Gaúcha, que tem muita credibilidade lá em Porto Alegre, e nós confirmamos. De fato, o Grêmio deu uma sondada sim no atacante Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem o desejo de renovar, ele é muito feliz no Flamengo, ele entende que o Flamengo, entre aspas, é a casa dele, ele não quer sair do Flamengo, mas enquanto isso está esperando. E é óbvio que essa situação, essa indefinição, incomoda de uma maneira leve, digamos assim, os representantes do jogador, que não estão entendendo por que até agora o Flamengo não apresentou uma proposta oficial para poder renovar o contrato. O Flamengo entende que vai fazer isso no momento oportuno, no momento que achar ideal. Até o momento não aconteceu, então, pelo visto, esse momento não chegou. Mas o Flamengo quer renovar o contrato do Bruno Henrique, enquanto isso o Grêmio sondou o atacante aí. Abre o olho, Flamengo, não pode dar mole de perder Bruno Henrique, jogador que vai completar 32 anos em dezembro, embora tenha 32 anos, mas é um jogador que ainda rende bastante mesmo. Então eu acho que o Flamengo deveria sim correr atrás para poder renovar o contrato do atacante Bruno Henrique. O que vocês acham, galera? O Flamengo está fazendo certo ao esperar? Pelo que me falam no Flamengo, vai ser pós-final da Copa do Brasil.
mas pós-final da Copa do Brasil, a gente está falando quase no fim de setembro, ou seja, praticamente outubro. O que vocês acham sobre essa decisão do Flamengo aí de esperar um pouco para poder conversar com o Bruno Henrique? Além disso, tem a situação do Everton Ribeiro, que o Flamengo também pretende renovar, mas até o momento não apresentou nenhuma proposta. No caso do Rodrigo Caio, o Flamengo já definiu, não vai renovar o contrato dele. Questão de tempo aí para o Rodrigo Caio se despedir do Flamengo. Ídolo, tá na história do Flamengo, mas no caso do Rodrigo Caio, eu acho que está certo mesmo. Não tem por que renovar o contrato dele. Eu entendo que muitos vão falar, tem gratidão, gente. Mas na boa, clube de futebol, no caso do Flamengo, não é ONG para ter gratidão para sempre. Eu acho que não tem jeito, é entrega, rendimento. O Rodrigo Caio não entrega mais, não rende mais. E se não entrega e não rende mais, não faz sentido manter o jogador no atual elenco por gratidão. Eu acho que tem que saber encerrar ciclos também. Na minha opinião, o Diego Ribas e o Diego Alves não souberam o tempo certo de encerrar o ciclo no Flamengo. Poderiam ter saído melhor do Flamengo. Eu não quero que aconteça o mesmo com Rodrigo Caio. Vamos para mais uma informação aqui de mercado da bola. Informação essa que a gente deu ao vivaço, em primeira mão, lá no SBT Sport Rio. Quem acompanhou o programa pôde ver. Flamengo vendeu o goleiro Cauã Santos ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Uma venda aí de 1,6 milhão de euros, pela cotação de hoje dá 8,5 milhões de reais. Flamengo vendeu 70%, mantém 30% do jogador. Esse jogador já assinou, na verdade, com a equipe alemã, 5 anos de contrato, viagem em breve para poder se apresentar ao novo clube e com isso iniciar a sua trajetória no futebol alemão. Eu vou falar aquilo que eu falei no programa. Eu não via motivos, para mim não é um valor absurdo, nossa, que vai mudar a vida do Flamengo. Para mim seria melhor a permanência do Cauã. Eu estou pensando a longo prazo. O Cauã é um baita goleiro, tá, gente? 20 anos, convocado para todas as categorias de base da seleção brasileira. Dificilmente não iria render no time profissional. E por que eu estou falando isso? Vocês acham que o goleiro Santos, por exemplo, que foi contratado pelo Flamengo para ser titular, vai aceitar ser terceira opção no Flamengo? É óbvio que não. Daqui a pouco ele será negociado pelo Flamengo e o próprio Flamengo vai querer negociar o Santos. Então acho que para o futuro seria melhor ter o Cauã. Mas o Flamengo não viu dessa forma e acertou a venda do jogador à equipe alemã Eintracht Frankfurt. Pois é, o jogador, portanto, assina esse contrato aí de 5 anos. Que ele seja muito feliz. Um cara sensacional, super atleta, inclusive sempre me tratou bem todas as vezes que eu tive a oportunidade de ter contato com esse jogador. Mas vai jogar, vai estar no campo lá, vai ouvir aquela musiquinha chata, tudo. Pro Palmeiras tem, né? Tem pra todo mundo aí, tem pro River, tem pro Boca, tem pro Racing, pro Flamengo não tem, mas tem festa do Gabriel. A festa do Gabriel na semana. Outras torcidas estarão. E o Flamengo tem um time muito caro e que foi eliminado por uma equipe muito inferior, tomando 3 gols de cabeça. Eles não ligam, gente. Eu falo isso aqui. Esses jogadores, salvo exceções, sempre tem uma ou outra. Realizar o sonho do estádio dele. Para responder diretamente à tua pergunta, o Eduardo não é contra. O Eduardo, ele é favorável, sim, ele entende que é possível. O Eduardo, como prefeito, esquece Vascaíno é outra. Mas ele entende que é preciso ajudar os clubes cariocas. Se o Flamengo vai bem, o Vasco vai bem, o Fluminense vai bem, né? O Botafogo vai bem, se os clubes do Rio de Janeiro vão bem, a economia da cidade também aquece. Olha o que está gerando de renda, de oportunidades o Botafogo, né? Então, assim, ele entende como prefeito que precisa ajudar. Está ajudando lá o Vasco com a questão do centro de treinamento, ajudou o Fluminense e está ajudando o Flamengo no projeto, por exemplo, de revitalização da Gávea. Tem um grande projeto ali de revitalização do espaço da Gávea, que é muito bacana, que vai trazer também ali hotel, revitalização da Gávea, enfim, um novo ponto turístico. Então, assim, e a questão do estádio também para ajudar. O Eduardo sempre disse a todo momento que ele estaria à disposição para que a prefeitura pudesse, de alguma forma, nessa negociação entre o Flamengo e a Caixa, pudesse ser um agente decisivo para que a gente pudesse fechar a conta de um projeto tão grandioso que nós podemos fazer para o Flamengo. Então, respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que a cidade precisa, o Flamengo precisa, e a cada dia nós vamos tendo consciência. Não é só ir no jogo como a gente
vai, frequenta o Maracanã e vê todo jogo do Flamengo tem mais de 50 mil torcedores, mais até 60 mil torcedores, e se tivesse espaço para 100 mil, teriam 100 mil flamenguistas lá. Então, assim, mais do que isso, tem um esgotamento ali do Maracanã, seja um esgotamento do campo, mas um esgotamento também do estádio, né? E uma inviabilização do estádio como um campo que possa gerar um lucro até maior para o Flamengo. Eu acho que o que prova, e a gente está vendo esse episódio da interdição do Flamengo, é que a gente tem calendário, tem demanda para ter Maracanã em um mega estádio do Flamengo. Essas coisas não são conflitantes. Quando eu comecei a provocar esse debate da questão do estádio, as pessoas falaram, mas e o Maracanã? Olha a prova aí, olha a prova. O Maracanã é disparado o estádio que mais recebe jogos. É colossal a diferença que tem de um estádio brasileiro e se você comparar com um estádio europeu, então, nem se fala. Então, assim, é preciso urgentemente, eu acho que sobre qualquer aspecto, a gente discutir um novo grande estádio para o Flamengo, né, e para a cidade do Rio de Janeiro. Então, nós precisamos avançar nesse projeto. Ô Pedro, eu tenho muitas dúvidas para tirar. Acho que até o torcedor vai se sentir muito à vontade aqui, que a galera que me acompanha, a dúvida deles é a minha sempre, então acaba que equilibra, né? Então eu posso passar para você. Primeiro, você que está por dentro de tudo, conversa com a diretoria, conversa com o Estado, com a Prefeitura, com todo mundo, com o governo federal. Explica para a gente o que seria, primeiro, essa notícia que saiu hoje no Globo, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisar dar o aval. Como funciona isso? O que seria esse aval? Por que tem que passar por ele e dar o aval? É por causa da Caixa Econômica? Sim, na medida em que o projeto do Flamengo avance na direção da instalação do estádio no terreno do gasômetro, nós precisaremos do governo federal, porque o terreno é da Caixa. E a decisão não é uma decisão desse tamanho, uma decisão só da presidência da Caixa, não vamos precisar do presidente Lula. Mas antes disso, Gabriel, a gente precisa, e eu conversei muito com a diretoria, tenho conversado muito com o Landim, com o Reinaldo, com todos os diretores, que a gente precisa avançar num projeto para o estádio. A gente precisa sair um pouco do nosso desejo, do sonho que todos nós compartilhamos de ter o estádio, para uma coisa concreta. Primeiro, um projeto básico, né? Então, por exemplo, naquele dia que nós estivemos juntos lá no Museu do Flamengo, eu conversei muito com ele e falei, olha, eu queria dar 2 sugestões para a gente avançar nessa questão do estádio. Uma ter um executivo, tem um mordomo para essa história. Alguém que fala assim, quem no Flamengo cuida de estádio? Quando você fala do Sampaoli, do jogador, compra, venda de jogador, você pensa no Braz. É isso, claro, o Landim é o presidente, mas você vai lá bater, cobra do Braz, o Braz é o cara. Entendeu? Na questão do museu... O Flamengo tem que botar um executivo para preparar esse executivo, para fazer tudo. Gabriel, tem que ter um cara que pensa todo dia nisso e que semanalmente vai estar lá despachando com o Landim, na segunda-feira mostrando o que avançou, o que precisa dele ou não, que vai marcar reunião na prefeitura, marcar reunião na Caixa, vai estar reunindo com um arquiteto, com um urbanista, com um engenheiro, com um banco, com o fundo. Esse cara precisa estar escolhido pela diretoria. Esse é um primeiro ponto, né? Um segundo ponto, a gente precisa iniciar essas conversas. Com a Caixa Econômica. E precisa também começar a pensar soluções financeiras para isso. Começar a, por exemplo, conversar com sócios potenciais. Então, assim, mas o que eu queria dizer é o seguinte, o pontapé inicial o Flamengo ter um executivo para iniciar a botar o projeto no papel para a gente avançar. Tá, vamos lá. Então, aí o projeto estando no papel, que ainda não está, pelo que você falou, então o projeto não está no papel. A Adidas envolvida nas reuniões, eu flagrei isso, tá? Tem a Adidas envolvida nas reuniões. A gente sabe que a Adidas também participou da construção do estádio do Bayern. Tem várias situações aí que o Flamengo já está buscando. Mas você está falando da necessidade de colocar o projeto no papel. Essa notícia que saiu hoje sobre o Landim buscar de um aval do Lula.
é porque alguma coisa já foi iniciada, né? É porque algum contato já teve. E aí o Flamengo estaria esperando para dar o próximo passo. Só que a minha dúvida é, será que o Flamengo não está indo buscar alguma coisa, assim, um produto para oferecer na mão? Assim, Gabriel, o Landim é um executivo muito experiente, muito capacitado. E ainda é engenheiro de processo, né? Então ele sabe, ele conhece como é que funciona o universo financeiro, fundos, ele sabe tirar projetos e colocar em prática. Eu não tenho dúvida que o projeto do Estádio do Flamengo, eu acho que ele já tem um pouco desenhado na cabeça dele, dos principais colaboradores dele, mas a gente precisa começar a rodar os órgãos com uma proposta, né? Com um caderno de propostas, com um master plan, que a gente chama, né? Com um plano inicial, entendeu? Para que a gente comece a ouvir dos outros órgãos o que precisa ser feito. Vou te dar um exemplo. Em relação à prefeitura, quando você ter um primeiro desenho, você vai ver ali que vai precisar ter algumas alterações urbanísticas, no mínimo, para que esse projeto possa se viabilizar, porque a área do gasômetro é uma área muito valorizada. Então, esse é um primeiro passo. Você precisa começar. Qual é o perímetro exato que o Flamengo pretende fazer? O Flamengo pretende fazer um estádio ou vai querer avançar um pouco naquela ideia que você sabe que eu também tenho provocado de fazer ali um distrito do futebol, mas a gente possa materializar o projeto. Por exemplo, você falou do aval do Lula. A gente precisa, para estar com o presidente Lula, mostrar um projeto para que o encante, né? Para que ele veja assim, extraordinário, meu filho, vamos avançar. Ele dá o aval? Essa chance é... Gabriel, como é que um presidente da República, um animal político, talvez o Pelé da política brasileira, que é o Lula, pode gostar dele, não gostar, mas enfim, ninguém tem dúvida que é um dos maiores líderes populares que nós temos, uma pessoa que conhece tudo de política. Como ele vai ficar contra 1/5 da população brasileira? Entendeu? Que é o tamanho da torcida do Flamengo. Se um projeto estiver de pé, é viável. Se for um projeto, e eu tenho absoluta convicção que ele pode ser um projeto vantajoso para a Caixa Econômica Federal, ter ela como sócia desse projeto, não simplesmente a Caixa para vender o terreno para o Flamengo, né, e para os seus futuros sócios, mas a Caixa ser também parceira do Flamengo nesse empreendimento, ganhar dinheiro com o Flamengo nesse empreendimento. Então, assim, eu acho que eu não tenho dúvida que o presidente Lula vai topar, mas para que a gente possa entrar nessa fase de ter lá uma reunião com o Lula, a gente tem que ter um projeto um pouco mais palpável, mais bem desenhado, para não perder a oportunidade, porque estar com o Lula só para ele falar assim, ok, meu filho, vamos em frente, não, a gente precisa mostrar algo mais consistente. Eu acredito que isso faz mais sentido, é um pouco a nossa experiência quando a gente está com o presidente Lula para vender um projeto, por exemplo, de uma grande obra a ser feita na cidade, uma grande ponte, um projeto de transporte, um projeto de infraestrutura, a gente tem que ir com uma coisa mais concreta. Quanto custa, qual é o prazo, o que precisa da Caixa, o que precisa da Prefeitura, o que precisa da caneta do presidente. Então, esse desenho precisa estar mais estruturado para que a gente possa entrar nessa segunda fase. Galera, olha só. O torcedor do Vasco não tá nem aí pra isso. Podia ter citado os 2 jogos. Eu acho que isso podia. Coisa de... Foi um azar também, né? O Vasco jogar e caiu um temporal, né? Na hora do jogo, na né? hora São do Pedro jogo. pegou o balde. Foi. Quer jogar lá? Olha aí, ó. Toma esse prejuízo. Mas assim... O resultado foi ótimo, né? Mas... Sendo sincero, não acho que se não tivesse o jogo do Vasco, o gramado estaria em melhores condições. Não. O gramado está num momento muito ruim, né? Muito Exatamente. delicado. Mas não tá só parecendo negócio de couve, isso aí? Rapaz, tá esquisito, né? Será que é o Zoom? Rapaz. Lá de cima fica diferente, né? É bem diferente, né? Mas não tá aquele negócio tipo a Vila Belmiro, Beira Rio. Mas aí talvez seja processo, né? Não sei também. Tá parecendo até aquele negócio também, tá, Flávio Mendo? Lá da Jamaica, lá que você... Bob, seu amigo... Né? Meu amigo Bob. Teu amigo Bob. Rapaz, sei lá, tá esquisito, hein? Tá estranho. Bom, é isso que temos pra hoje. É óbvio que você vai acompanhar todos. Estamos em 2023, o Elon Musk mandou um foguete pra Lua. Um monte de estádio bota aquele negócio assim, Atisson, que é uma luz que seca a parte que não pega sol. Só acho que é só aqui que... Pô, na Inglaterra chove todo dia, pô. No bairro Leverkusen, a grama, ela tem o aquecimento já por baixo. Não é nem por cima, não.
por Olha a baixo. diferença. Do Schalke, o gramado sai do estádio para pegar sol. Nem precisa disso não, senão vai engarrafar ali a UERJ ali, Não, a Praça da Bandeira. Não, mas ali do lado do complexo tem espaço, né? Pô, mas o estádio novo Mas do é Real só pra dar um Madrid... exemplo do que eles podem vir a fazer, botar a lâmpada melhor, não sei, isso aí tá... O estádio novo do Real Madrid vai ter isso. Quando não tiver jogo, o gramado sai. É uma coisa de maluco, assim. É impressionante. Bizarro. É interessante. Quando eu fui lá ver, eu falei, ué, cadê o gramado que eu joguei? Não tá mais aqui dentro, tá ali fora pegando sol. Mas fui lá visitar o Lincoln, né? E o Rafinha também tava no Schalke, aí fui lá visitar. E quando eu fui, ué, cadê o gramado que a gente jogou uns meses atrás? Ele tá lá fora, pegando sol. Era, falei, perdeu, mentira. Aí eu fui lá, é uma máquina, levanta, tira. Aí depois traz de Gramado novo. mete aquela sombra, né, moleque? É, Aqui, moleque, ó. esquece. Aquele sol, Pega né, aqui, ó. moleque? Aqui, ó. Relaxado. Relaxadão. Olha aqui, ó. Galera, tudo indica aí que Pedro não vai permanecer mais no Flamengo aí. Tanto o jogador como seus empresários já estudam um novo clube. Agora aí surgiu a oferta oficial do Zenit por cerca de 25 milhões de euros aí, e podendo subir até 30 milhões de euros. Então, um atacante de 26 anos aí pode estar de saída do Mengão, visto que ele já deixou claro aí, a gente vê, depois da polêmica que saiu com o Jorge Sampaoli aí, preparador físico, né, que foi demitido, ficou bastante claro aí que Pedro não pretende mais vestir a camisa do Flamengo, principalmente ainda com a continuação de Jorge Sampaoli no comando do Flamengo. Então o Zenit aí faz reuniões com o staff do Flamengo, está disposto a pagar, aqui está falando de 25 milhões de euros, mas está disposto a pagar até 30 milhões de euros aí, equivalente a quase 150 milhões, 155 milhões de reais aí, para o atacante de 26 anos, que nesse ano já marcou 27 gols, ainda é o artilheiro do time aí na temporada 2023, mesmo sendo aí reserva. Pedro tá marcando muito gol aí, não vive na sua melhor fase por ser reserva, mas o cara já marcou 23 gols, 27 gols, tá ligado? Fez muito gol em 2023. Um grande exemplo disso a gente pode tirar Gabigol, que tá jogando praticamente todos os jogos de titulares e tem 20 gols. Pedro praticamente não jogou como titular com Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli já tem um bom tempo no Flamengo, já tem alguns jogos, né? Daqui a pouco vai fazer 30 jogos aí no comando da equipe rubro-negra, e mesmo assim ele é o artilheiro do Flamengo, não é para qualquer um. Então Pedro é um grande jogador. Então se ele for pro Zenit, o Zenit está fazendo uma grande contratação aí para um jogador que já vestiu a camisa da seleção brasileira, que participou da última Copa do Mundo. Então o Flamengo não pode perder Pedro, na minha opinião, não pode perder Pedro, porque se Gabigol se machucar, Gabigol não está muito bem, e eu acho muito, tudo indica que Jorge Sampaoli não ficará para a temporada 2024, o Flamengo deve contratar um novo técnico que vai comandar o Mengão aí. Galera, esse foi o nosso vídeo, estamos trazendo para vocês mais um resumão de notícias diárias sobre o Flamengo.